Nós estamos estudando a lição de número 8, né? Na lição de número 8, que fala aqui sobre o seguinte tema: encontrando o nosso próximo, né? Vamos explorar aqui esta lição. Meus queridos, preste atenção nisso aqui. Jesus Cristo, em seu ministério aqui na terra, que durou mais de 3 anos, a sua pregação, desde o dia do batismo, quando ele foi tentado no deserto ali, depois começou o seu ministério até a cruz do Calvário. E Jesus começou a despertar a curiosidade das pessoas. E muitos doutores, muitos homens versados na palavra de Deus, tinham aquela curiosidade, né? Quem não lembra do Nicodemos indo de noite procurar Jesus? Quem não lembra do jovem rico chegando para Jesus? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Quem não lembra dos embates a respeito do batismo de João? Enfim, quem não lembra do caso da mulher adúltera, os homens levando? Ou seja, alguns tinham a curiosidade de aprender, outros tinham aquela curiosidade simplesmente de dizer: eu conversei com ele. Mas tinha aqueles que tinham aquela questão assim: eu vou botar uma causa aqui que eu quero pegar Jesus em uma falha. Eu quero achar o ponto fraco de Jesus. E Jesus, ele era perito em uma situação que é peculiar do povo judeu. Você se lembra que as pessoas faziam uma pergunta para Jesus e Jesus não já vinha de bate pronto. Jesus, ao contrário, ele fazia uma pergunta de volta. Jesus sempre ele fazia isso. As pessoas perguntavam, aí isso aqui serve para você, aí nem no comentário da lição, mas serve para você, que às vezes a pessoa está perguntando uma coisa para outra e você já entra no meio respondendo. Presta atenção que as pessoas perguntavam para Jesus e Jesus não já vinha respondendo, ao contrário, ele vinha com outra pergunta. E você achou que é isso aí? Então, nesse dia aqui dessa lição de hoje, da parábola aqui do samaritano, que é a lição de hoje, o doutor da lei chega para Jesus e pergunta o que ele deve fazer para dar a vida eterna. Na verdade, eu não acho que aquele doutor estava preocupado com vida eterna. Eu não acho que ele estava preocupado com alma, com espiritualidade, com salvação. Ele queria ver se ele pegava Jesus no vácuo ali, em algum vacilo. Então, primeiro, diga-se de passagem, ele não era doutor médico, ele não era doutor advogado, ele era um doutor porque ele era um perito na lei de Moisés. Você ouviu no comentário do Thaleson aqui, ele falando a respeito da lei de Moisés, de 365 mandamentos de um lado, 248 de outro, era 613 mandamentos ao todo. Então, esse doutor, ele era versado na lei de Moisés, que comporta os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco. Então, ele chega para Jesus e diz: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus já começa a conversa com ele, né? A Bíblia diz aqui o texto: e certo doutor da lei se levanta: mestre, farei para herdar a vida eterna. Aí Jesus vai e lhe pergunta: o que está escrito na lei? Como tu lê? Jesus diz assim: tu não conhece da lei? Tu não é um doutor na lei? O que a lei diz sobre a vida eterna? Sobre essa questão. E ele sabia o que a lei dizia, porque ele era um doutor, ele era formado, tinha nível superior na lei. E ele diz assim: amarás o próximo e tal e tal. E Jesus disse: respondeste bem, faz isso e viverá. Aí ele disse: rapaz, esse Jesus é bom. Esse Jesus é bom no debate. Eu tenho que caçar um outro jeito. Aí ele disse assim: tudo bem, mas quem é meu próximo? Quem é meu próximo? Aí, meu querido, quem é o próximo? É aquele que está perto? É aquele que vem depois? Quem é o próximo? Então ele disse: quem é o meu próximo, Jesus? Então eu tenho que amar a Deus. Deus, eu sei quem é, eu tenho que amar Deus em cima de todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. Mas então me identifica, Jesus, para mim, quem é o meu próximo para que eu possa amar ele e fazer tudo por ele. Aí Jesus vai fundo. Jesus, ele diz assim:
Certo dia, Jesus sempre tinha dito, certo dia, certa vez e tal. Aí Jesus disse assim: descia um homem de Jerusalém para Jericó. O foco da lição aqui, entenda isso, o foco de Jerusalém da lição não é Jerusalém e nem Jericó. Mas esse homem descia de Jerusalém, a cidade santa, para Jericó, a cidade amaldiçoada, que tinha sido amaldiçoada por Josué. Tem às vezes um conflito de entendimento quando você lê um texto da Bíblia que diz assim: e Jesus ia entrando em Jericó quando o cego disse: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E outro evangelista diz: Jesus ia saindo de Jericó. Mas é só você compreender que Josué amaldiçoou Jericó e amaldiçoou quem um dia tentasse reedificá-la. E um dia alguém tentou edificar Jericó e quando ele começou morreu um filho, quando ele terminou morreu outro. Então fizeram uma nova Jericó, sem ser no mesmo setor geográfico da velha Jericó que foi destruída por Josué, fizeram uma do lado. E Jesus se encontrou com aquele cego entre uma Jericó e outra. Por isso que um evangelista disse que ele ia entrando, outro evangelista disse que ele ia saindo. Todos os dois estão corretos no seu ponto de vista em que colocaram. Ninguém está errado, certo? Mas ele ia indo, esse rapaz ia saindo de Jerusalém para Jericó, deixando a bênção para a maldição, de certa forma. Mas o comentário também da lição de hoje não é esse, tá? E aí o texto, Jesus disse assim: e os assaltantes pegaram esse rapaz, roubaram o dinheiro dele, bateram bastante nele, deixaram ele meio amortecido no chão. Aí Jesus disse assim: depois que ele estava lá caído no chão, desce um sacerdote. Quem era um sacerdote? Por que que Jesus colocou justamente um sacerdote nessa história? Sacerdote, deixa eu te falar aqui, sacerdote é o homem do altar. Sacerdote era o homem do sacrifício. Sacerdote é o homem da intermediação entre Deus, entre o homem e Deus. O sacerdote tem a missão de pegar o homem pecador e levar para Deus o Salvador e dizer assim: Deus, perdoa esse pecador. Então o sacerdote ele tem essa missão de levar o homem pecador, carente, ferido, escravizado, machucado por Satanás diante de Deus. Por isso que Jesus pegou o sacerdote. O sacerdote era aquela pessoa a quem os necessitados recorriam a ele para ele apresentar o sacrifício a Deus por aquela pessoa. Na verdade, a Bíblia diz no livro de Êxodo que o sacerdote era aquela pessoa que era para ser tão apego, tão cuidadoso em fazer o bem, que se ele fosse passando na estrada e visse o animal de uma pessoa, nem que ele não conhecesse aquela pessoa, mas a Bíblia diz claramente: se você ir passando, você vê o jumento do ferido, você tem que pegar aquele jumento e levar. Então o sacerdote era essa pessoa, ele era para ter isso. É por isso que Jesus pegou o sacerdote para botar nessa história. Aí já disse: olha, descia um sacerdote, aquele que se visse um animal de uma pessoa, ele tinha que pegar aquele animal e levar aquele animal para um lugar seguro. E esse sacerdote ia descendo, e Jesus diz: descia o sacerdote, mas o sacerdote não fez esse trabalho de cuidar daquela pessoa. Depois Jesus diz assim: descia também um levita. Quem é o levita? Presta atenção aqui, eu não vou generalizar. Mas hoje nós temos um povo que se chama de levita no meio religioso. E o levita geralmente é: ah, eu sou levita, eu não vou nesse carro. Ah, não, eu sou levita, eu tenho que ir no primeiro lugar. Ah, não, eu sou levita. Então nós temos hoje um grupo de levita preocupado em ser honrado, preocupado em se aparecer, em se exibir, em se amostrar. Qualquer coisa que eu sou levita. Mas o levita era chamado para deixar a casa do culto no ponto do culto. O levita era aquele ministro, assistente do sacerdote, para pôr a casa em ordem. Quando desmanchava o acampamento, que Israel ia marchar novamente de um acampamento para outro, o levita, o pessoal ali, era eles que tinham a missão de
desmontar o tabernáculo, carregar o tabernáculo. Quando chegavam no outro acampamento, eles iam montar o tabernáculo. Então o levita tinha trabalho, o levita suava para que quando o povo chegasse para o culto, estivesse tudo em ordem. Esse era o papel do levita. Então, o levita era o homem do culto, o homem de deixar a casa de Deus no jeito. Era um homem assistente do sacerdote para ver as necessidades e chegar para o sacerdote. Mas passou o levita também. Quando o levita viu aquele homem, o levita passou de largo. E depois Jesus diz assim: descia também um samaritano. Por que Jesus colocou um samaritano nessa história? Quando você lê a Bíblia, por exemplo, quando você vê a história da mulher samaritana, a mulher samaritana diz assim: como tu me pedes de beber água, sendo tu judeu e eu sendo samaritana? Aí a Bíblia diz: porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Quando o reino foi dividido após Salomão, no reinado de Roboão, e aí ficou reino do norte e reino do sul, a capital do reino do norte ficou sendo Samaria, e Samaria foi levada cativo primeiro do que Judá. O reino do norte foi levado. E aqui no texto de 2 Reis, capítulo 17, versículo 24, 34, é o 24 mesmo, o texto bíblico diz que o rei da Assíria levou pessoas estrangeiras para morar na Samaria. E esses constituíram família com aquele pessoal que ficaram ali samaritano, que eram puros ainda em sua linhagem racial. Mas aí eles se misturaram. E como eles se misturaram, eles passaram agora a ser alvo de preconceito dos judeus. A não ser visto mais como alguém puro, mas a ser visto agora como uma nação miscigenada. Então era alguém que geralmente era desprezado pelos judeus. Era alguém considerado imundo, era alguém desprezado, era alguém com quem os judeus dificilmente iriam se sentar para conversar. Era alguém com quem dificilmente um judeu ia dividir alguma coisa. É por isso que Jesus olha para o judeu, doutor da lei, e diz assim: o sacerdote passou e não cuidou, o levita passou e não cuidou, mas ele aí viu um samaritano, um que vocês dizem que não presta, um que vocês dizem que é impuro, um que vocês não dão nada por ele. Aí a Bíblia diz que o samaritano pegou o moço, levou para a hospedagem e cuidou daquele moço, e deu um pouco de dinheiro, digamos assim, deu um AV na conta, e falou para o moço da estalagem, disse: olha, eu vou te dar esse dinheiro, tal dia eu volto, e quando eu voltar, se faltar alguma coisa, eu completo aí, se o dinheiro não tiver dado. É por isso, nós não vamos entrar no mais mérito da questão aqui, mas foi isso que Jesus, por isso que Jesus pegou, eu estava falando para alguém que entendia da lei, disse: eu vou citar um sacerdote, porque esse cara sabe qual é a missão do sacerdote. Eu vou citar um levita, porque esse cara sabe qual é a missão do levita. E eu vou citar um samaritano, porque eles discriminam os samaritanos. Mas eu vou mostrar para eles que um samaritano deu um show de amor ao próximo. Então, meus queridos e amados irmãos, já partindo aqui para a conclusão da lição, esse homem disse assim: mas eu não sei quem é meu próximo. Depois que Jesus contou essa história, aí Jesus disse: agora, quem dos três é o próximo? Ele disse: é aquele que usou de benevolência. Então, veja bem, quem é o próximo aqui da lição? Que é o texto da lição que fala aqui: encontrando o nosso próximo. Então, meu querido, quem é o nosso próximo? É aquele que está precisando de você. Mas aquele que está precisando de você, você não vai buscar a razão e as circunstâncias pelas quais ele está precisando de você. Ele está precisando de você e pronto. Quem vai ajudar não precisa fazer uma entrevista. Por que você está assim? Você vai fazer igual a música do Tiririca, né? Qual é? Qual foi? Por que tu tá nessa? Não. O amor ao próximo não vê essas questões. O amor ao próximo não ajuda porque é bonito. O amor ao próximo não ajuda porque é rico. O amor ao próximo não ajuda
porque vê uma questão de repente precisar de ser ajudado amanhã. O amor ao próximo é extra físico, é extra material. O amor ao próximo. O amor ao próximo. É isso que você deve praticar. Foi o que Jesus falou para aquele doutor da lei. Era aquilo que a lei mandava. Amar a Deus como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então para fechar essa lição, Deus me deu uma frase assim: não se sirva das pessoas, mas esteja pronto a servir as pessoas. Porque hoje o que mais se vê é alguém querendo se servir. São sacerdotes, são levitas, querendo se servir dos outros, ao invés de fazer aquilo para o qual você foi chamado, que é chamado para servir aos outros. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos guarde no seu amor e na sua graça para sempre. Nós vamos ouvir o hino aí. Qual é o hino que nós vamos ouvir agora? Bota aí. Sobrevivi. Tem um hino aí. Tem alguma mensagem aqui? Tem aqui, ó. Pedindo o hino Sobrevivi? Então nós vamos ver aqui. Aí, ó. Alana Vitória. Alana Vitória, ela pede o hino Sobrevivi de Sara Farias e oferece para todos na congregação Nova Sião, né? Muito bem. Tem alguma mensagem mais aí no Zap, Suete? Se tiver. Eu vou fazer oferecimento. Suete vai fazer um oferecimento. Aqui também tem alguma? Não? Então vamos lá, Suete, fazendo aqui o seu oferecimento para nós ouvir o hino. Eu quero mandar um alô para